Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta terça-feira, 2 de dezembro. Vamos ver o que nós temos aqui de mais importante. Bom, primeiro a nota de falecimento, nota triste, faleceu o ex-senador, ex-deputado, ex-prefeito de Tocantinópolis, o José Bonifácio, aos 74 anos. Ele já vinha com problemas de saúde grave, né? E infelizmente aí uma grande liderança do Estado, grande liderança do Bico do Papagaio. E eu desejo aí, deixo minha solidariedade, meu profundo pesar ao amigo Fabião Gomes, prefeito de Tocantinópolis, toda a família, Paulinho Gomes, que realmente Deus possa consolar o coração de vocês. Fica a grande história do Zé Bonifácio, um deputado histórico, né, e interessante, os pronunciamentos dele na Assembleia sempre eram muito divertidos e sábios também, muito divertidos e muito sábios também. Tem umas passagens dele excelentes, sabe, assim, fica uma boa lembrança e uma história, né, um legado grande que ele deixa aí para o Tocantins. Então meus sentimentos novamente a toda a família, tá bom? Bom, e em Colinas tem uma história interessante, né, 2 vereadores deixaram a oposição e anunciaram na noite dessa segunda-feira que estão compondo a base do prefeito Josemar Casarim. O vereador Ranieri Macaúba foi à tribuna todo sem graça, meio assim, meio rapidinho, falou: estou aqui para falar que eu estou indo para a base do governo. É isso que eu tinha que dizer e desci. Aí o outro vereador também, o Gauchinho da Labela, lá do plenário, falou: eu também estou indo também, né? Mas aquele negócio meio sem graça e tal. Aí depois o líder do prefeito, o Gildeon Moraes, subiu à tribuna, deu boas-vindas, disse que vão ter todo o apoio do município, né? Enfim, agora o interessante aí no caso do Ranieri Macaúba, ele é membro da CPI contra o prefeito, que foi suspensa semana passada pela Justiça, mas ele era membro. Aí eu fiz um apontamento aqui, o levantamento, o Casarim agora recupera um pouco de terreno lá no parlamento, tinha só 3 vereadores, né? Depois daquela debandada, elegeu 9, tá lembrado? 9, perdeu 6, caiu para 3, agora recupera 2, então ele fica com 5 e a oposição com 8, tá? Ele com 5 e a oposição com 8. Tá o vídeo, inclusive, na matéria, ok? Para vocês darem uma olhada aí. Vamos ver aqui também, se nós tivemos uma troca de secretário, né? O secretário da Segurança Pública, Bruno Azevedo, deixou o cargo, foi exonerado. Ele é oriundo da gestão do governador Vanderlei Barbosa, ele entrou no início do ano, no lugar do Dr. Vladimir Oliveira, né? E o Dr. Bruno agora, ele continuou no governo Vanderlei, mas agora saiu, quem assume é o Dr. Abisair Paniago, né? Que assume o lugar. O sindicato dos delegados deu uma nota dizendo surpreendido com a exoneração do Bruno Azevedo e estranha a decisão do governador Laurez Moreira. Fato é que essa exoneração ocorre, aí é outro tema que eu quero falar com vocês, que acho que é o mais importante do dia, ocorre em meio a esse debate sobre a questão das caminhonetes que foram adquiridas aí com recursos de emenda da Dorinha e do Gaguinho, para o combate à violência à mulher, junto ao Ministério da Justiça, e que agora o Ministério da Justiça está apontando irregularidades e pediu a retomada dessas caminhonetes. O doutor Bruno já tinha tentado tomar essas caminhonetes, retomar essas caminhonetes em junho, quando houve uma sinalização, até teve uma recomendação do Ministério Público lá em Colinas, porque estaria sendo mal utilizado para pessoalmente essas caminhonetes. A caminhonete deveria ser utilizada para programas de combate, para o programa de combate à mulher, né? E aí, então, daquela época, aí depois houve uma conversa, tentaram resolver, pelo jeito não foi resolvido, e agora o governo Laurez está pedindo de volta a caminhonete aos municípios, dizendo que o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional da Justiça estariam apontando, a Secretaria Nacional da Segurança Pública, a Senasp, apontando aí irregularidades no uso nessas caminhonetes. E eu fui atrás, conversei com algumas autoridades envolvidas nessa questão dessas caminhonetes, e assim, chama atenção algumas coisas, né, do que eu escutei aí de pessoas que participaram do processo de aquisição, de todo esse trabalho. O que eles me disseram? Eles me disseram que essas caminhonetes
elas deveriam estar sendo usadas por uma rede estadual de proteção à mulher, que teve lei, teve decreto feitos, mas não foi regulamentada. Diz que sequer chegou-se a fazer uma reunião para a implementação dessa rede estadual de proteção da mulher, e com isso as caminhonetes ficaram soltas, ou seja, sendo utilizadas fora do propósito. Então, uma pessoa me disse que teve prefeito aí, enfim, visto aqui em hipermercado de Palmas fazendo compra com essa caminhonete. Assim, se isso ocorreu, é de uma irresponsabilidade sem tamanho, né? Sem tamanho. Agora, o que acontece? Essa fonte me contou o seguinte, que um dos problemas que teriam atrapalhado a implementação foi que internamente na rede se sentiu que o governo afastado, na época, o governo Vanderlei, tentou colocar a primeira-dama Karine Sotero, que é pré-candidata a deputada federal, para coordenadora dessa rede. E isso aí esfriou um pouco os ânimos do Ministério do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, que ficaram assim, não queriam utilização político-eleitoral dessa rede, né? E acabou que, principalmente depois da saída do Dr. Vladimir, em janeiro ele foi exonerado, entrou o Dr. Bruno, esse assunto ficou escanteado da implementação da rede. Tinha preparado para implementar esse ano, mas por essas questões, a troca de secretário, essa possível questão eleitoral, deixou esse debate escanteado, não foi feito o debate, enfim, a rede não foi implementada e agora os municípios estão tendo que devolver essas caminhonetes, o que é lamentável. Agora, a gente espera que o governador Laurez não fique numa situação passiva, né? Simplesmente o seguinte, olha, vamos devolver, acabou a questão. Não, a gente tem que ir para Brasília, resolver essa questão, reunir esses órgãos, instituições que compõem essa rede, se for necessária a implementação dessa rede, que se faça a implementação imediata dessa rede. Agora, que não pode passivamente aceitar a devolução dessas caminhonetes. Isso é um absurdo se isso acontecer. Nisso aí eu concordo com a senadora Dorinha, eu vi a manifestação dela. Eu acho que o governador Laurez tem que colocar sua equipe em campo, os parlamentares da bancada, fazer uma mobilização, porque um dos maiores problemas de violência que nós temos na sociedade é contra a mulher. Eu sempre digo isso. O maior alvo da violência na sociedade é a mulher. E essas caminhonetes, esse trabalho, inclusive eu estava conversando com essas pessoas, e o trabalho que já foi feito o ano passado, havia uma projeção de assassinato de 26 mulheres, caiu para 13, uma coisa assim, num trabalho que já foi feito lá atrás. Se usar corretamente essa rede, esses veículos, um trabalho de inteligência, nós podemos reduzir muito mais drasticamente esses números. Então, aceitar passivamente a devolução dessas caminhonetes como se não tivesse nada para fazer, também não é aceitável, governador Laurez. Isso aqui precisa ter uma reação. Ok, no primeiro momento, recolher essas viaturas, essas caminhonetes, mas ir para cima do Ministério da Justiça, chegar lá, opa, peraí, pessoal, o que nós temos que fazer para ficar com essas caminhonetes? Nós precisamos dela, porque se tem um problema sério no nosso estado, como em todo o Brasil, é a violência contra a mulher. Então, aceitar passivamente a devolução dessas caminhonetes, isso não é possível, governador Laurez. Isso não é admissível. Eu acho que tem que ir para cima, ver o que pode fazer para que essas caminhonetes voltem para o município. Se tem prefeito irresponsavelmente usando essas caminhonetes, que ele seja punido. Agora, você retirar essas caminhonetes que podem ser utilizadas num trabalho, num setor que é maior alvo da violência na sociedade, que é a mulher, e você simplesmente fingir que não está acontecendo nada, ou agir passivamente, o Ministério pediu de volta, vamos devolver. Não é assim não. Não é assim não, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que ter uma reação, uma posição ativa do governo do estado, do Palácio Araguaia, ir para cima, pegar a bancada, ir para o Ministério da Justiça, conversar, chamar esses prefeitos, juntar e falar o bicho para aquele que é irresponsável, que está usando essa caminhonete para vir fazer gracinha em Palmas, fazer compra. Isso é um irresponsável quem faz isso. Chama esse prefeito e junta ele. Agora, simplesmente aceitar passivamente, não, vamos devolver, acabou. Não, peraí. Isso não. A gente espera que o governador agora entre em campo e faça a coisa virar. Chega no Ministério da Justiça, conversa com o Ministério da Justiça e resolve essa situação. Simplesmente aceitar isso aí, não tem cabimento.
Não tem cabimento, tá bom? Conversei com alguns prefeitos sérios, de ontem para hoje, estão muito preocupados, precisam dessas caminhonetes. Elas são utilizadas, se tem gente responsável usando responsavelmente, a maioria não. A maioria tem seriedade, está fazendo um trabalho. Secretárias da mulher com quem eu conversei estão preocupadas, essas caminhonetes são importantes, então não pode o governo aceitar de cabeça baixa. Ser vaquinha de presépio, negativo. Tem que agora ir para cima do Ministério da Justiça e ver como resolver essa situação. Que era para ter se resolvido lá atrás, eu não sei o que o governo Vanderlei fez e não resolveu. Que ficou todo esse tempo fazendo o quê? De junho até setembro, quando ele saiu, fazendo o quê? O secretário Bruno podia explicar para nós, dar uma nota, o que foi feito, por que não pôde ser regularizada essa situação. O que aconteceu? Isso precisa explicar, não é simplesmente tomar essas caminhonetas, ameaçar os municípios e que pode ir para cima de município. Não é assim não. Não é assim que a coisa funciona não, tá bom? Eu achei horrível essa história. É um exemplo de má gestão de todos os lados, de alguns prefeitos, do governo que saiu, e eu quero ver a posição do governo que está aí. Que não é simplesmente ir lá recolher os caminhonetes e devolver. Negativo. Insisto nisso, estou sendo repetitivo, porque isso não pode ocorrer. É inadmissível. Tem que ir para cima do governo federal e ver como resolvemos essa situação. E resolver e devolver essas caminhonetes para os municípios, tá ok? Bom, quero convidar todo mundo a ler um artigo que eu acabei de publicar aí dos doutores Marlon Reis e Paulo Melo sobre esse caso horroroso do assassinato do vigilante que nós tivemos aqui num shopping popular em Palmas, né? Do caso, o título chama Caso Denis Augusto, o tiro que atravessou a baliza racial. Excelente, doutor Marlon Reis, doutor Paulo, parabéns. Artigo maravilhoso, tocando o ponto central. É racismo, sim. É racismo. Aproveita lá um branco valentão rico e coloca uma arma na cabeça de um negro que não se sujeitou, e negro para eles tem que se sujeitar. Tem que se sujeitar. Como não sujeitou, tirou a vida dele como se tira de um animal qualquer. De nenhum animal se faz isso, inclusive. Mas fez. Isso é racismo. Isso é racismo ao grau extremo. Isso tem que ser tratado muito acima de mero caso de homicídio. Isso é um caso de homicídio provocado por racismo, por uma suposta superioridade racial. É um absurdo. É por isso que tem aí essa gente imbecilizada da extrema-direita que defende armamento da população, armar a população. Isso é uma coisa absurda. Nós temos que tirar a arma das pessoas. Se não tivesse arma lá, não teríamos um assassinato. Eu sou totalmente contra armar a população, totalmente contra. Isso é coisa de gente imbecil ou de extremista de direita, esses fascistas, que acham que resolve as coisas com valentia no tiro e não de forma civilizada. Então a gente que vive numa idade das trevas, não a gente que vive na idade da razão, da ciência, da civilidade. Nós temos que desarmar essa população, esse canalha que foi preso agora, esse golpista que fique lá 30 anos na cadeia, esse canalha, foi ele que mais contribuiu para proliferar isso. Eu espero que esse canalha pague muito por isso. É uma pena, e eu concordo com o Dr. Marlon, Dr. Paulo, isso aqui é racismo, é a imposição de uma superioridade de raça, como o negro teve a ousadia de chamar a atenção, ele que morra, mata esse negro, porque esse negro está achando que é gente. É essa a mensagem que está subliminar aí. Isso não é tolerável na sociedade do século XXI. Então, parabéns, eu acho que esse caso tem que ser tratado assim mesmo. Não é um mero caso de violência, não, é de racismo, como eles dizem muito bem aí. É o tiro que atravessou a baliza racial. Convido você, leia o artigo, reflita sobre isso. Nós temos que repensar a sociedade, nós vivemos no século XXI, e dada a razão, da ciência, não podemos mais tolerar esse tipo de coisa, tá bom? Absurdo, gente. Eu fiquei muito triste. Essas imagens que eu vi foram chocantes, uma coisa indizível, sabe? Assim, é lamentável que nós tenhamos pessoas dessa escória que se acha superior racialmente às outras, a ponto de que o outro tem que ser calado abaixo da arma porque se ousa falar, se ousa se comportar como um cidadão. Não tem direito a ser cidadão porque você é menor do que o outro que é branco. Isso é um absurdo, nojento, tá bom? Isso aí, pessoal, convido você, seja nosso parceiro no CCT Mais Independente. As informações estão aqui na descrição desse vídeo. Vamos construir um site cada vez mais forte, mais em defesa da democracia, da justiça social, da cidadania, do Tocantins e do Brasil, tá bom? Um abraço a todos, até essa quarta-feira.